Se você é novo ou nova por aqui, muito prazer, eu me chamo Janaína Portugal, sou fundadora do Descomplicando a Cirurgia VET, que é um canal onde eu levo o aprendizado sobre a cirurgia ambulatorial para os clínicos de pequenos animais. Eu te ajudo aqui a ter segurança para realizar qualquer cirurgia ambulatorial no seu plantão, no seu atendimento, na sua clínica, no seu consultório, no hospital. E vamos conversar hoje sobre o que o clínico não sabe sobre a cirurgia ambulatorial. Então, a primeira coisa que você, que é clínico e plantonista, não sabe é o que é a cirurgia ambulatorial, né? Você não sabe o que é, gente. Por que você não sabe? Porque a faculdade, ela não te mostra o que é a cirurgia ambulatorial. Lá dentro das disciplinas de técnicas cirúrgicas, de cirurgia geral, de patologia clínica cirúrgica, você aprende muita coisa sobre a cirurgia, você aprende lá desde suturas até técnicas cirúrgicas lá, de gastrostomia, cistotomia, enterotomia, você aprende todas ali as técnicas cirúrgicas, mas você não aprende uma pequena parte, na verdade você aprende, né? Porque você aprende lá sutura, você aprende dreno torácico, você aprende sonda esofágica, você aprende sonda nasoesofágica, você aprende. Só que você aprende da maneira errada. Você aprende focado ali para o cirurgião, nas disciplinas de cirurgia. E aí você não entende que o veterinário que vai atuar como clínico e plantonista, ele também tem que saber uma pequena parte dessa cirurgia, dessa disciplina de cirurgia, né? Então você não aprende a importância desse conhecimento para o clínico. Você que não quer atuar com cirurgia, porque normalmente quem trabalha só com clínica médica não tem essa aptidão pela cirurgia. Normalmente são veterinários que têm aquele nervoso de sangue, de abrir o animal, enfim, não tem aptidão para cirurgia. Então, tá vendo ali na disciplina de cirurgia e você acha que isso daí é para o cirurgião, qualquer coisa eu mando para o cirurgião. Inclusive, teve uma aluna, Larissa, falando no meu primeiro curso, na primeira turma que eu lancei, nem era o Segredo de Ambulatório Cirúrgico ainda, era um outro curso. Depois eu conversando com ela, ela falou, nossa, muita coisa que eu vi no curso, eu achava que quando eu saísse da faculdade, dreno torácico, vou chamar o cirurgião coloca, mas quando você está atuando, você percebe que não é bem assim, né? E você que atua como clínica, como plantonista de pequenos animais, esse conhecimento ele vai ser o diferencial na sua atuação, no seu atendimento ao seu paciente e na possibilidade de salvar mais vidas no plantão. O que é a cirurgia ambulatorial, então, gente? Quando a gente pensa na cirurgia, a gente tem diversas divisões, né? Então, a gente tem a cirurgia geral, a cirurgia de tecidos moles, a gente tem a cirurgia ortopédica, a gente tem a neurocirurgia, a gente tem a cirurgia oftálmica, cirurgia oncológica e reconstrutiva, e a gente tem a cirurgia ambulatorial, que eu acho que eu comecei a chamar de cirurgia ambulatorial, não sei se outra pessoa chama. Talvez na faculdade você tenha visto como práticas hospitalares, mas a cirurgia ambulatorial é muito mais do que práticas hospitalares, tá? Então aqui, gente, o que a gente tem? A gente tem suturas, tratamento de feridas, sonda esofágica, toracocentese, colocação de dreno torácico, sonda nasoesofágica, abdominocentese, cistocentese de alívio, até mesmo a desobstrução uretral, né? Exige o conhecimento de algumas técnicas para você saber realizar da maneira correta, punção cricoide, cricotireoidostomia, e eu ouso dizer que provavelmente a punção cricoide e a cricotireoidostomia você nem sequer viu na faculdade. Você vai saber realizar se você tiver feito algum curso de emergência, algum curso de ABC do trauma, que aborde esse conhecimento. Mas se você só ficou ali na faculdade, muito provavelmente você nem viu sobre punção cricoide e a cricotireoidostomia. E são procedimentos que eles vão salvar a vida de um paciente no seu atendimento, tá? Então, a primeira coisa que você não sabe é o quê? Que a cirurgia ambulatorial é uma parte da cirurgia geral, da cirurgia, que você, como clínico e plantonista, tem que saber realizar, tá?
E eu tô te falando isso aqui, ó, não é que eu tirei da minha cabeça, não. Inclusive, quando eu comecei a atuar aqui na vida real, né, fora do hospital universitário, fora da residência, somente como cirurgiã, eu percebi que sim, os clínicos eles tinham muita dificuldade para realizar procedimentos que para mim eram procedimentos muito simples, né? E eu sempre falava, gente, isso é ambulatorial, isso daí você tem que saber fazer, isso daí não é minha função, não é a função do cirurgião, é a sua função. E eu comecei a perceber que eles não tinham essa segurança. E quando eu comecei a criar o Descomplicando a Cirurgia VET e trazer esse termo para cá, para a rede, para o online, sobre cirurgia ambulatorial, eu percebi que você realmente não sabe o que é a cirurgia ambulatorial. Quando eu tenho os meus formulários dos eventos que eu faço, dos alunos do meu curso, e lá tem uma pergunta, você sabe o que é? Você sabia o que era cirurgia ambulatorial antes de entrar no evento? A maioria fala que não conhecia. E você também, uma vez que você não conhece, você não sabe nem o que é permitido você realizar e o que não é permitido você realizar ali como clínico, como plantonista. Aqui a gente tem os principais procedimentos que a gente realiza ali no ambulatório cirúrgico, né? Desses procedimentos, assim, a gente tem também aqui, ó, proptose, reposicionamento de bulbo ocular, redução de prolapso de reto. Também são procedimentos que você, como clínico, como plantonista, tem que saber realizar no plantão. Desses procedimentos, quando eu vejo ali nos meus formulários, conversando com os alunos de seguidores do ambulatório cirúrgico, conversando com os seguidores do Instagram, eu vejo que os principais procedimentos que te causam insegurança são esses três aqui, ó, que são a sonda esofágica, a toracocentese, colocação de dreno torácico e, incrivelmente, ali, ó, ocupando o top 4, a redução de prolapso de reto, o reposicionamento, né, do prolapso de reto. Ele também está ali entre os que mais causam medo e causam insegurança na realização ali. Eu vejo esses como sendo os principais e é o que você me fala no formulário e é o que eu vejo na rotina também, tá? E por quê? Você acredita que você não tem esse conhecimento para realizar esse tipo de procedimento? Você acha que são procedimentos muito difíceis, que qualquer errinho pode ser fatal para o seu paciente, então você fica com medo de errar, com medo de piorar a situação do paciente, com medo de errar e fazer com que esse paciente venha a óbito, tá? Mas quando você você paralisa e não realiza esse procedimento, você acaba prejudicando muito mais o seu paciente do que ajudando, tá? Esse foi até o tema da live de ontem, da aula de ontem, que eu botei lá, o seu encaminhamento pode estar levando seu paciente ao óbito, tá? Então, deixei algumas coisas para vocês pensarem se realmente encaminhar a melhor opção para esse paciente, né? Você também acredita, muitas vezes, que você não tem suporte. E aqui a gente entra em outra coisa que você, como clínico plantonista, você não sabe. Você acredita que não tem suporte, né? Primeiro, o que faz você acreditar que você não tem suporte para realizar esses atendimentos? Você acredita que não tem suporte para realizar esses atendimentos porque você não sabe o que você precisa para realizar esses atendimentos, né? Porque se você soubesse, você ia ver que você não precisa de muita coisa para realizar esse tipo de procedimento. Quando a gente pensa aqui, ó, na toracocentese, na colocação do dreno torácico, e a sonda esofágica, que são os principais, a sonda esofágica eu acho que é uma das mais, não complicadas, mas assim, que vão exigir um pouco mais de cuidado, porque nesse procedimento você vai precisar chamar um anestesista, porque o paciente ele precisa estar em anestesia geral, ele precisa estar em plano anestésico para você passar uma sonda esofágica. Mas, por exemplo, todos os outros procedimentos, o que você vai precisar para realizar esse atendimento? Você precisa de seringa, agulha, scalp, uma máquina ditosa, né? Para fazer uma tricotomia, clorexidina, desgermante, para fazer antisepsia, seringa, agulha e torneirinha de 3 vias, torneira de 3 vias, equipo, se você quiser montar um circuito fechado ali para fazer uma toracocentese, por exemplo, ou uma cistocentese de alívio, gase, né? Não vou nem falar, porque tá subentendido, você precisa fazer antisepsia, então você precisa de uma gase. Vamos lá, o que mais você vai precisar, gente? Para uma toracocentese, por exemplo, você precisa de quê? De um scalpel, de uma torneirinha de 3 vias
e de uma seringa acoplada, tá? E aí você pode fazer com circuito aberto ali, onde você vai abrindo a torneira de 3 vias, descartando líquido ou ar numa cuba, ou com circuito fechado, onde você vai do lado ali acoplar um equipo e montar um circuito fechado com um soro ali com a pressão negativa para ir esvaziando. Enfim, vai da preferência de cada um, tá? O dreno torácico, né? Você pode usar os drenos aí de tórax próprios, ou, como a gente sabe, na medicina veterinária, muita coisa a gente adapta, então você pode acabar usando o quê? Sonda uretral. Sonda uretral. E essa sonda uretral, gente, você também consegue adaptar para colocação de sonda esofágica, de sondas de esofagostomia ou faringostomia. O ideal seria o quê? A sonda de Foley. A sonda de Foley para você passar para fazer a colocação de uma sonda esofágica, tá? Você também precisa de sonda nasoesofágica, se for o caso de passar uma sonda nasoesofágica no seu paciente. Você que encaminha aí o paciente porque você acredita que não precisa que você precisa de muito equipamento para realizar esse tipo de procedimento, saiba que não, tá? Você não precisa de muitos equipamentos. Basicamente, isso daqui, ó. Eu esqueci aqui também, né? Fios de sutura, uma tesoura de maio, um porta-agulha e uma lâmina, né? Para você tratar ali uma ferida, para você reposicionar um bulbo ocular, para você fixar a sonda esofágica, reposicionar um própsis de reto, enfim, você vai precisar dessas coisas, tá? Então, me fala aí, o que tem de mais aqui que você vai precisar para realizar esses procedimentos? Não tem nenhum equipamento aqui de outro mundo para você realizar, que você precise para realizar esse tipo de procedimento. Então, se você acredita que você precisa de equipamentos de outro mundo para realizar alguma cirurgia ambulatorial, você já sabe que não, você não precisa de praticamente nada muito elaborado para realizar qualquer uma das cirurgias ambulatoriais, tá bom? E aí, o que acontece? Acaba vendo muitas vezes o clínico, o plantonista, que você atua como estagiária, né, não realizando esses procedimentos e encaminhando esse paciente pro cirurgião, pro oftalmologista, né? E aí você vê isso acontecendo e quando você se forma, você também começa a atuar dessa mesma maneira. E aí você acaba perdendo paciente, como eu já vi seguidor falando que não teve coragem para fazer uma toracocentese num paciente em angústia respiratória, chamou o cirurgião, e aí o tempo desse cirurgião chegar no local demorou demais, e aí o paciente acabou vindo a óbito, tá? Então isso acontece quando você não tem segurança para realizar esses atendimentos. E às vezes também isso acontece porque normal, digamos assim, né, dos médicos veterinários, mas também porque a clínica não permite outros veterinários realizarem esses atendimentos, tá? E aí, gente, o que eu tenho para te falar? A primeira coisa se você não tem nenhuma perspectiva de crescimento no local que você está atuando, se você não pode realizar esses atendimentos, primeiro, fique o tempo que for necessário para você arrumar outra coisa, né? Que você consiga fazer o que tem que ser feito, estar num lugar que você consiga tanto crescer profissionalmente, seja ali mudando de cargo, enfim, ou crescendo aprendendo, né? Você está aprendendo alguma coisa, realizando coisas que você consiga aprender, tá? Então, sempre busque locais que você tenha algum crescimento e não um local onde você está estagnado ali, que não te permitem fazer absolutamente nada, tá? Entendam que não é normal você ficar encaminhando os seus pacientes para o cirurgião e para o oftalmologista, tá? Por quê, gente? Alguns procedimentos, eles vão ser cruciais para o atendimento do seu paciente. Por exemplo, quando a gente atende um animal politraumatizado, quando a gente atende um paciente politraumatizado, seja por atropelamento, briga, queda, maus tratos, paulada, enfim, você tem um paciente, depois, quando você está fazendo, né, enquanto você está fazendo o ABCD do trauma, você tem diversos procedimentos que podem ser necessários serem realizados nesse paciente. Em um paciente politraumatizado, você pode precisar fazer a toracocentese, você pode precisar fazer abdominocentese, você pode precisar fazer uma punção cricoide, uma cricotireoidostomia, tá?
são procedimentos que você pode precisar realizar em um paciente que chegou ali atropelado no seu atendimento, tá? E aí, por quê? Esses procedimentos, gente, eles vão te auxiliar tanto a diagnosticar o que esse paciente tem, por exemplo, a toracocentese, ela é um procedimento diagnóstico terapêutico. Então, você pode funcionar ali só para, não, tem líquido aqui, fechei o diagnóstico. E você vai funcionar para estabilizar esse paciente, restabelecer a pressão negativa desse tórax, melhorar a respiração dele, salvar esse paciente, certo? A abdominocentese, ela também vai ser um procedimento diagnóstico, certo? Se você tem uma suspeita de hemoperitônio ou uroperitônio, quando você punciona o abdômen, você vai vir sangue, vai vir urina, e você vai fechar esse diagnóstico, ou não vai vir nada, e você também vai fechar o diagnóstico descartando um uroperitônio, um hemoperitônio. A punção cricoide e a cricotireoidostomia, gente, são procedimentos que salvam vidas, tá? Semana passada teve uma paciente que chegou, castrou, tudo mais. Quando ela estava se recuperando lá na sala de recuperação, de pós-operatório, ela começou a apresentar vômito, e esse vômito começou a obstruir a região ali, a região oral dela, a cavidade orofaríngea dela. E aí ela começou a ficar cianótica, e ela ia vir a óbito, principalmente porque os veterinários que estavam atuando ali nesse caso estavam tentando só desobstruir, tirar o vômito da boca dela para tentar entubar para fornecer oxigênio. Se você faz isso, esse paciente vem a óbito, tá? Então, uma punção cricoide nesse paciente permite o quê? Permite um fornecimento de oxigênio para que você consiga ou desobstruir, se for algo mais simples, ou preparar o que você precisa para fazer uma cricotireoidostomia e aí sim fornecer uma via patente de oxigênio para esse paciente para estabilizar ele. Foi o que eu fiz nesse paciente, tá? Então, botei aqui a punção cricoide e a cricotireoidostomia como sendo utilizadas para o paciente politraumatizado. Situações rotineiras no seu plantão também podem levar à necessidade de uma punção cricoide e de uma cricotireoidostomia. Como ali o vômito, um paciente ele pode de repente estar convulsionando e apresentar quadros de vômito, e aí ele vai se engasgar, né? Ele vai ter uma obstrução das vias aéreas superiores, ele pode se engasgar com osso, ele pode se engasgar com um brinquedo, com uma bolinha, e você tem que saber resolver, você tem que saber ajudar esse paciente. Imagina, esse paciente ele está lá no seu plantão, no seu consultório, na sua clínica, com algo ali obstruindo as vias aéreas superiores, e aí você, ao invés de fazer uma punção, uma crico, você liga para o cirurgião para ele lá. Vias aéreas superiores é o que mata mais rápido no paciente. Ele vai virar óbito. Então, gente, esses procedimentos ambulatoriais cirúrgicos, na maioria dos casos, eles salvam vidas. Principalmente, né, quando a gente fala aqui desses atendimentos mais emergenciais, tá? Lembrando que a cirurgia ambulatorial não está envolvida só no atendimento emergencial, né? Existem outros procedimentos, como a redução de um prolapso de reto, que não é emergencial, mas que vai ali evitar que o seu paciente precise ou tenha a possibilidade de passar por um procedimento mais invasivo, que é o que? Uma amputação retal, por exemplo, se esse prolapso não for reduzido e ficar ali para fora. Já vi relato de gente que veterinário mandou para casa um paciente com prolapso de reto, se eu não me engano, prescreveu vermífugo, acho, e mandou para casa com o reto para fora, falou que ia voltar, tá? E aí imagina, o reto exposto, se lesionando em casa, o animal podendo coçar, botar boca, botar pata, tá? Vai lesionar. Já teve aluno do serviço ambulatório cirúrgico que pegou um reto com miíase, tá? E aí é um paciente que vai precisar o quê? De um procedimento cirúrgico para amputação desse reto. Enquanto antes era só uma sedação para reposicionamento desse prolapso, tá? Então, quando a gente fala que você não faz porque você acha que é normal, eu quero que você agora entenda que não é normal, que o certo é você atuar pelo seu paciente, lembrar que você fez um juramento e que você precisa salvar ou fazer o máximo possível para salvar aquela vida, tá? Combinado? E, gente, quando a gente fala aqui de locais onde a clínica, o dono da clínica, né, não permite que você realize esse tipo de procedimento, eu entendo por uma parte ali o dono da clínica, por quê?
Quando a gente fala de cirurgia, a gente sabe que as maiores complicações elas estão relacionadas com procedimentos cirúrgicos, né? Sangramentos, procedimentos realizados de maneira incorreta, que pode levar, de repente, ali, ó, uma castração, você pode levar ligadura de ureter, causar uma hidronefrose, tá? Então, a gente tem diversas complicações que podem levar um paciente ao óbito. O dono da clínica não quer que a sua clínica seja conhecida por conta de erros, por conta dessas complicações. Então, eu entendo que ele vai permitir somente pessoas mais capacitadas para fazer esses tipos de procedimento. Isso vai fazer com que você busque o quê? Se capacitar, tá? Então, é óbvio, eu já trabalhei também em locais onde realmente não tinha perspectiva de crescimento, porque realmente não permitiu, a gente sabe que isso acontece, mas tem locais que basta você fazer o quê? Você começar a mostrar o seu conhecimento, tá? Você começar a mostrar que você sabe fazer, que você sabe o que você está fazendo. Então, basta você começar a realizar, de repente, um procedimento mais simples ali, uma sutura bem feita, um atendimento de uma ferida, e mostrando a evolução ali dessa ferida de maneira constante ali, que está evoluindo bem, mostrando que você sabe o que você está fazendo, o que você sabe fazer, tá? Eu recomendaria, inclusive, que se chega um paciente em emergência e precisa de uma toracocentese, você não vai chamar o cirurgião, né? Você vai fazer a toracocentese, pelo amor de Deus. Uma seguidora me falou comigo no direct esses dias, falando que ela estava começando a trabalhar no local, e nesse local ela chegou, né, recém-formada, perguntou sobre realização de traqueostomia, de crico, como é que era lá. E eles simplesmente falaram que não, aqui a gente não faz não, porque o paciente, quando chega nesse quadro, ele já está muito mal e aí não tem o que fazer não. E aí você faz o quê? Desiste do paciente? Dane-se? Tipo, foda-se tudo que a gente aprendeu, né? Não. Então, se precisar chegar no seu plantão, precisar fazer, faz, tá? Faz, porque pelo menos você tentou salvar a vida desse paciente, você tentou fazer alguma coisa por aquele paciente. E aí, ó, se der certo, você vai ser até mesmo ali exaltado por conta disso, porque você salvou aquele paciente. E aí você começa a se diferenciar no seu local de trabalho. Você para de ser ali só mais um veterinário na escala de plantão. Só mais um veterinário que, precisando trocar plantão aqui, quem troca comigo? Você para de ser isso e você começa a se destacar entre os outros veterinários, porque a maioria não faz esse tipo de procedimento, tá? E aí, o que acontece? A maioria perde paciente, a maioria não sabe o potencial que está deixando de lado por não realizar esses procedimentos, tá? A maioria vai fazer o quê? Vai encaminhar uma toracocentese para ser realizada em outro local e vai perder esse paciente. Se não perder porque ele vai vir a óbito, vai perder porque o cliente não vai voltar em você, tá? E se o cliente não volta em você, ele não te indica, você não fideliza o cliente, tá? Você vai se tornar só mais um veterinário que o cliente vai levar ali por levar. Mostrem a sua capacidade no local que você trabalha. Como é que você vai ganhar confiança para realizar esses procedimentos, gente? A gente sabe que a cirurgia ambulatorial, a cirurgia como um todo, são procedimentos, a gente lida ali com procedimentos que a gente precisa de prática. Primeiro de tudo, gente, é entender que você tem que estudar, né? Você tem que estudar e pronto, acabou, tá? Mas o principal ponto é buscar realizar os procedimentos mais simples no plantão, tá? Porque, gente, eu já recebi encaminhamento para tratar ferida. Eu já recebi ligação falando que tinha um paciente internado que era para eu ir lá para tratar a ferida no dia seguinte. Não, tá, gente? Não é a função do cirurgião. Pelo menos não ali esse tratamento inicial. Você vai fazer o seu tratamento, mas se você perceber ali que, eu acho que essa lesão aqui, ela vai cicatrizar melhor com uma reconstrução aqui. Aí você aciona o cirurgião e você atua em conjunto com ele, tá? Mas o tratamento de feridas é total capacidade sua. Não tem por que você chamar um cirurgião, tá? Então, ó, suturas, tratamento de feridas, toracocentese, tá, gente? Toracocentese, abdominocentese são todos procedimentos simples, tá?
Se chegar no seu plantão, você tem total capacidade de fazer com um scalp, uma seringa, torneira de 3 vias, com um kitzinho básico de sutura, tá? Não tem por que não ser feito, tá? E a partir daqui, você vai buscar evoluir de acordo com as suas possibilidades, né? Você atua num local que você tem essa abertura para realizar esses procedimentos, então você vai começar a buscar fazer outros tipos de procedimento, como sondas nasoesofágica, sonda esofágica, dreno torácico, tá? Que vão ser procedimentos ali um pouquinho mais complexos, mas que também não tem nenhum nível de dificuldade muito alto. Entendam que a cirurgia ambulatorial é uma parte da cirurgia que você, como clínico, como plantonista, tem que saber realizar, vai fazer parte do seu atendimento, tá? E por quê? Salva a vida, melhora o seu comissionamento no final do mês, se diferencia dos outros veterinários e torna valorizado também, né? Se torna valorizado porque você não vai ser só mais um entre os 80 mil veterinários, que já aumentou esse número, mas entre esses 80 mil veterinários que tem aí formados no Brasil, tá? Então, gente, eu acho que era isso que eu tinha para trazer hoje para você, te mostrar que a cirurgia ambulatorial é uma pequena parte da cirurgia. Eu não quero que você que atua como clínico, como plantonista, realize uma cirurgia geral. Aliás, eu acho que nem castração você, como clínico, deveria realizar, mas é enfiado aí na sua cabeça que todo veterinário tem que saber castrar e não tem, tá? Uma castração de fêmea, ela tem diversas complicações que podem acontecer, tá? Você pode causar uma hidronefrose, você pode matar o seu paciente de hemorragia, tá? Você pode ligar o ureter, romper o ureter com gancho, você pode lesionar o baço com gancho, com bisturi. Então, a castração de fêmeas, ela tem diversas complicações muito maiores do que procedimentos como uma toracocentese. Mas quando a gente fala da toracocentese, só porque mexe em tórax, você já fica desesperado, né? E não tem que ser assim. Eu não quero que você faça cirurgias, você que atua como clínico, mas eu quero que você entenda a cirurgia ambulatorial, tá? Que você pode e você tem total capacidade, autonomia para realizar esses tipos de procedimento, tá bom? Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu tô lá no Instagram, no Telegram, no Facebook, aqui no YouTube. Se você ainda não me segue em algum desses lugares, é só buscar lá por Descomplicando a Cirurgia VET que eu vou aparecer, tá? Me segue, me acompanha, que tem conteúdo todo dia para te fazer vencer o seu medo e a sua insegurança na realização de cirurgias ambulatoriais. Combinado, VET?